Louvado seja o nosso Deus, igreja, exaltado para sempre seja o Rei Jesus, a quem adoramos nesta noite. E uma vez mais iremos à doutrina da sua palavra, ao culto de doutrina, e juntos com certeza vamos usufruir de momentos tremendos na palavra do Senhor. Como igreja, queremos cumprimentar, saudar os que nos visitam, e também o internauta que interage conosco, o nosso fortíssimo abraço. Muito bem, amados do Senhor, mas esse momento em que Deus nos prepara a sua palavra, e esse tema tocou muito e coincidiu com esse último louvor, que sem que soubéssemos, o ministro seletou para essa noite. O tema hoje é construindo a vida cristã em obediência. Construindo a vida cristã em obediência. Que bênção, igreja do Senhor. Biblicamente, a obediência a Deus gera prosperidade. A prosperidade real, a prosperidade verdadeira. Muito bem, amados. Então, sem ser preciso que você abra, deixa eu fazer essa introdução, enquanto os amados do louvor estão retornando, enquanto todos nós já tomamos o nosso posicionamento. Eu vou ler e vou dar referência para vocês. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Senhor Deus, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Que o teu Espírito Santo nos conduza nessa doutrina e que possamos abrir o nosso coração para absorver, para trazer à nossa memória o que nos dá esperança, para nos conscientizarmos da obediência ao fundamento da autoridade, a obediência ao Deus vivo, que é a autoridade suprema, o Criador de todas as coisas. A Ele devemos o ar que respiramos, a vida e tudo mais, porque só Ele é Deus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Quero repetir, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui nessa leitura de Ezequiel 28, de 14 a 15, nós notamos, e a palavra de Deus registra, a maior rebelião que houve no espaço sideral, na região do terceiro céu, quando Lúcifer, querubim ungido da guarda, resolveu insurgir-se contra Deus. Então preste bem atenção. O querubim ungido, Lúcifer, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Nesse momento nós entendemos e nós temos outras passagens que corroboram, que somam para o que nós vamos falar. Nesse momento Lúcifer resolveu não mais prestar contas a Deus. Nesse momento, Lúcifer, ser criado, resolveu não mais prestar contas de obediência a Deus. Então ele resolveu almejar o trono e colocar-se no lugar de Deus. Essa insurreição, essa rebelião partiu do querubim ungido da guarda, Lúcifer, e ele de fato se insurgiu, resolveu não mais prestar contas de obediência a Deus, almejando colocar-se no lugar do Criador, no lugar de
Deus. Muito bem. Amados, nessa noite todos nós sabemos que o fundamento da autoridade, ela norteia, ela dirige, ela conduz toda a organização, todas as instituições, todos os reinos, todas as soberanias, todos os governos, todos os principados e todas as potestades possuem uma ordem hierárquica de obediência. Então, realmente, esse fundamento da obediência à autoridade norteia todas as organizações, instituições, reinos, soberanias, governos. Sem o princípio da autoridade, gera-se a anarquia, gera-se o caos. Qual o primeiro momento em que Deus dá sobre o homem uma autoridade? Além da dele, honra a teu pai e a tua mãe, e se prolongarão os teus dias sobre a terra. Numa outra versão, a mesma coisa. Honra teu pai e tua mãe para que prolongues os teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. Pode prestar atenção, igreja, que essa fundamentação de obedecer pai e mãe é um parâmetro para o homem. Então Deus fala, além de você adorar-me, além de você reverenciar a minha palavra e se curvar diante do meu poder, você vai ter um probleminha simples, que eu te dou de presente. Você vai honrar seu pai e sua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. A partir daí você entenda, entendi, nós temos que obedecer pai e mãe adoradores. Não, o Senhor está falando, honra teu pai e tua mãe. Seja ele quem for, seja ela quem for, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Esses princípios, esses parâmetros de obediência, irmão, ou irmãos, eles são esses parâmetros irrecorríveis, eles são formas de Deus avaliar, de Deus conduzir, premiar ou ferir todo aquele que quebra esse mandamento. Primeiro, não viverá muito. Segundo, será uma pessoa tendente à rebelião, porque não honrou os próprios progenitores, a própria mãe, o próprio pai. E por isso o Senhor diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra em que o Senhor teu Deus te dá. Amados do Senhor, não são todos, mas todos devem fazer isso. Em Hebreus diz, vocês se submetiam à autoridade dos vossos pais carnais, que os conduziam conforme melhor lhe parecesse. Quanto mais ao Senhor Deus, o Pai Celestial, deveis estar e delegar maior honra. Então o Senhor, ele não violenta os seus princípios. Lúcifer, querubim ungido da guarda, perfeito eras, o Senhor fala nos teus caminhos, até o dia, essa construção de tempo, que se achou iniquidade no teu coração. Se você for continuar lendo, o Senhor diz, pela multiplicação do teu comércio, profanaste. Ele profanou o Deus vivo. Ele então caiu, foi expulso, e nós vamos continuar com esse fundamento de autoridade que norteia toda a organização, todas as instituições, todos os reinos, todas as soberanias, todos os governos. Sem o princípio dessa obediência à autoridade, gera ou se constrói anarquia, se constrói caos. Muito bem, queridos. Em Mateus capítulo 12, agora você pode consultar, estamos no culto de doutrina, há uma palavra tremenda que você conhece, amada igreja do Senhor. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. De 25 a 26.
de 25 a 26. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus tinha curado um cego mudo, surdo, e após ter curado, os judeus, os fariseus, atribuíram aquela cura a Beelzebu, principal dos demônios. Então Jesus, entendendo isso, porque no 24 diz: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Amados, a admiração foi total quando o Senhor curou esse endemoniado, versículo 22, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus retrucavam e atribuíram ao Senhor o poder de expelir demônios pelo principal dos demônios. Ou seja, os religiosos invejosos atribuíram a Jesus o poder de expelir demônios pelo principal dos demônios. Jesus, então, diz o que nós já lemos e repetiremos agora. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá? Como, pois, continuará de pé o seu reino? No versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E ele joga no 30 uma palavra gloriosa: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amados, quando o Senhor diz: se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, se houver um reino dividido contra si mesmo, se houver uma cidade dividida contra si mesma, se houver uma casa, uma família dividida contra si mesma, ela não subsistirá, ela não continuará. Em todo lugar, em toda instituição, empresa, temos aqui agora vendo 4 empresários, e eles sabem que deve-se obedecer a uma hierarquia de autoridade, sob pena de ruir qualquer que seja a instituição. Agora tem algo aqui tremendo, igreja: o perigo de atribuir-se às obras do Espírito Santo de Deus atributos diabólicos. Isso é perigosíssimo, quando nós renegamos uma palavra de Deus que é jogada para a igreja, dada como prato celestial, e você e eu, ou um de nós, ou qualquer um, ficar remoendo, questionando e querendo interpretar a sua maneira. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso, e nesta noite é uma noite de alegria. Ele quer nos conduzir a um fundamento de obediência. Quantos lembram do tema? Construindo em obediência, construindo a vida cristã em obediência. O Renê rapidinho aí ajudou aos amados irmãos. Glória a Deus. Então, como subsistirá a família? Como subsistirá a instituição? Como subsistirá uma casa, um país,
se o seu reino ou se a sua casa estiver dividida. Então, amados, esse princípio é glorioso. Esse princípio é tremendo. Esse princípio norteia todo o andamento dos cristãos e ele está pautado e respaldado de forma tremenda. E nessa noite nós vamos, com certeza, nos alegrar, porque é um tema que nos dá fundamento. Construir a nossa vida cristã em obediência à palavra de Deus. Muito bem. Amados, Êxodo 22, 28, pediria que o nosso amado irmão, nosso pastor Gabriel, chegou hoje da Vila do Equador, já nos fizesse essa leitura, já nos fizesse esse pequeno texto, essa pequena leitura em Êxodo 22, 28. Atentemos para a leitura do nosso pastor. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Amados do Senhor, esse texto, príncipe, principal, para que nós tenhamos uma visão do que se trata. Vamos então, rapidamente, para Atos 23. Vamos para Atos 23 para que nós possamos ter essa visão dessa leitura do nosso pastor Gabriel, desse pequeno trecho onde ele leu. Vamos para Atos e entenda bem o que vamos ler. Aguce os ouvidos e o entendimento espiritual para que você entenda. Atos 23, de 1 a 5. Entenda bem. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito lá o que o pastor Gabriel leu: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Ele cita uma parte da leitura feita pelo nosso pastor Gabriel, do Senhor Deus não blasfemarás, de Deus não blasfemarás, e também não difamarás, ou não te insurgirás contra o príncipe do seu povo. Então aqui eles mencionam essa passagem, e Paulo, que tinha chamado o sumo sacerdote de parede branqueada, disse no versículo 5, não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Mas irmãos, olhem para cá. Esse sumo sacerdote, essa autoridade, não aceitava, não cria e perseguia Jesus, o Filho do Altíssimo. Esse sumo sacerdote Ananias, ele não cria, ele não aceitava o Messias como Senhor, como aquele que veio segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque, como aquele que iniciara o seu ministério. Então ele manda bater na boca de Paulo. E aqui para nós, alguém diz: pastor, Paulo mentiu? Não, entenda, raciocine, vamos discernir. Paulo sabia que ele era sumo sacerdote? Sabia, irmãos, sabia. Preste atenção em nome de Jesus. Deus não mente, o Espírito Santo não esconde, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Paulo diz aqui, não sabia que ele era sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabe o que ele quis dizer? Eu não sabia que um sumo sacerdote agiria dessa forma.
contra as Escrituras, mandando bater na minha boca, porque eu disse que tenho boa consciência diante de Deus. Eu não sabia que ele era uma autoridade constituída por Deus. Amados, em nome de Jesus, entendam isso. Ele não era bobo. Ele falou justamente uma linguagem espiritual. Autoridade, príncipe, desse jeito, rompendo com o senhorio de Cristo, batendo e mandando bater, porque era a vontade dele em minha boca. Então nós vamos obedecer às autoridades constituídas quando elas se portarem como autoridades de Deus. Você está entendendo isso? Então, irmãos, quando Herodes mandou matar as crianças, tentando dentre elas atingir Jesus, ele baixou um decreto. Jesus obedeceu? Pastor, ele era uma criança, mas o Senhor disse aos pais: leva o menino para o Egito. Não cumpre esse decreto do rei. Leva. Irmão, nós aprendamos algo. Nós não vamos obedecer absurdos. A autoridade, toda ela é constituída por Deus, amém. Agora, quando o magistrado usa a espada para fazer o bem, vamos obedecer a ele, porque ele carrega consigo a justiça. Agora, quando o governante, o executivo ou o magistrado traz outra coisa contra a palavra de Deus, nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Então Paulo diz: eu não sabia que esse era o sumo sacerdote. Claro que ele sabia, estudiosíssimo, conhecia o sinédrio como ninguém. Você lê em casa, mais abaixo, ele sabia até a divisão do sinédrio. Uns eram saduceus e outros eram fariseus. Então ele joga uma isca, ele maquina o bem para dividir o sinédrio. Você vai ler em casa. Então, amados, quando Paulo fala isso, ele reconhece imediatamente que aquele sumo sacerdote não estava sendo uma autoridade de Deus. Muito pelo contrário, era um inimigo do Deus vivo. Quantos estão entendendo? Então Paulo não quebrou nenhuma autoridade, muito pelo contrário, ele fez a vontade de Deus, falou como homem de Deus e se saiu de forma magnífica, porque nesse momento, ainda não era chegada a sua hora. Estava pertinho, mas ele estava ali firme. Então, nesse momento, entenda o que está lá em Romanos 13. Romanos 13 diz assim, de 1 a 7. Vamos lá, até para que nós tenhamos essa visão e a igreja esteja apta a discernir, a igreja esteja apta a se conduzir, para que não seja enganada. Romanos 13, de 1 em diante, rapidinho, para que nós não percamos o foco principal dessa noite. Romanos 13, de 1 ao 7. Então repare bem e entenda bem a leitura, para que você não seja enganado. Vamos lá. Eu falei de 1, foi, amados? Meu Deus do céu. Eu acho que eu errei a leitura. Onde é que está perdão, eu que estou no livro na carta errada. É Romanos. Perdoa a igreja do Senhor. Romanos, amados. Vamos lá. Romanos 13. Eu fui para Atos. Romanos 13. Legal. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, entendo aí, não é governante aqui, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. E é necessário que lhes estejas
que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então repare que em nenhum momento Deus está dando autoridade para as autoridades irem contra a sua palavra, ferirem os princípios. Muito pelo contrário, ela carrega a espada, ela carrega a justiça, ela pratica o bem. Queres ter louvor dessa autoridade? Pratica o bem. A essência aqui, amados, a essência aqui é o fundamento da autoridade. Nós, por dever de consciência, devemos estar submissos às autoridades superiores para que não incorramos em condenação. Porque não é à toa que ela traz a espada. Então, nesse sentido, nós estamos colocando que o fundamento aqui é a obediência a pai e mãe. Acima de tudo a Deus, a seu próximo, pai e mãe. Eu tive a honra, e eu sei que alguns tiveram e devem ter tido também. Meu pai se converteu em meus ombros, em meu ombro esquerdo, antes de viajar para São Paulo e passar por 7 cirurgias. E falecer lá na última, e ele se converteu aqui, espírita há 23 anos, e o Espírito Santo de Deus em minha vida me usou para ganhar o meu pai. Ele me molhou de lágrimas, magrinho já, sofrendo uma série de problemas, se despediu, foi para São Paulo, e de lá mandou uma comunicação. Foi um caminho terrível lá, passou mais de 2 meses, entre uma cirurgia, outra, enfim, foi terrível, mas foi para a glória. Tive a honra também, a alegria de ganhar minha mãe para Jesus. Ela congrega aqui conosco, e eu tive essa felicidade, essa honra de ganhá-la para o Altíssimo. E hoje é uma crente fiel, adoradora e buscadora do Senhor. 81 anos, minha ovelha preciosa no Senhor. Que coisa linda. Então nós temos esse fundamento, queridos, de nos submeter à autoridade para que vivamos vida próspera, tranquila, e vivamos bem sobre a terra e sejamos longevos, para que o Senhor nos possa abençoar a cada dia. Então é um dever de consciência. Não é uma questão, amado, de você, de eu, de nós, nos sujeitarmos a pessoas, não, mas ao fundamento da autoridade. Quando o Senhor manda você ser submisso ao seu Senhor, seu patrão mesmo, como a Deus, não é porque eu, o meu, o nosso, eu não tenho, mas os que têm sejam obedientes, sejam atentos, sejam atenciosos, porque Deus quer que você se submeta à autoridade, porque você será abençoado por isso. Amém, igreja? Em nome de Jesus, tocar no fundamento da autoridade é tocar em Deus. Vamos lá para o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Preste bem atenção. Quantos estão amando a palavra? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel. Se de repente, amados, quem estiver com muito frio, está muito frio? Esse meio, pastora, você desligou. Cadê minha pastora? Está ali. Você desligou quase, minha pastora. Ligou os 2, 3 e 4? Você ligou o 2. Desligou o 2, só o 2, então desliga o 3. E o 4. Tem gente com frio. Melhorou agora? Eu estava contabilizando e não dava para conseguir edredom para todo mundo. Então vamos lá. Até o pastor Gabriel estava com frio ali. Todos que estão com frio, falem, igreja. Pastor, não estou aguentando essa autoridade do frio. Amém. Amados, eu falei 1 Samuel 8. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel 8. Segure aí. Segure aí.
1 Samuel 8. A partir do versículo 5. Entenda isso. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Queridos, que coisa impressionante. Preste atenção. Vamos discernir isso com muita cautela, com muita segurança, para que não nos afastemos nem para a direita nem para a esquerda. Repare bem. Olha que coisa séria. Eu vou para o 8:1 para que você entenda melhor ainda. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba, que lá no hebraico é Beersheba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, de Samuel. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Aí inicia a leitura que eu fiz. E lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Agora atenção para essa conjugação aqui. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Ele quem? Povo no singular. Ele, povo. Ele não te rejeitou, Samuel, a ti, mas rejeitou a mim, para eu, o Senhor, não reinar sobre ele, povo. Versículo 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei, o povo, do Egito até hoje, pois a mim me deixou, o povo me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Igreja, a obediência é uma coisa que Deus não abre mão e da qual Deus não abre mão. Repare bem, Samuel ungiu e colocou seus filhos como juízes sobre Israel. Os filhos foram uma bênção? Os filhos foram como ele? Os filhos pecaram? Aí o povo, através dos anciãos, chega: ó, tu estás velho, teus filhos prevaricam, constitui-nos um rei, como todas as nações o possuem. Samuel não se agradou, mas falou com Deus, e Deus: olha, eles não estão te rejeitando a ti, mas a mim. Irmãos, os filhos de Samuel estavam no poder espiritual do povo, e Deus não se agradou. Imagine, glória a Deus, que filhos nossos que não estejam na fé não são constituídos na obra. Mas o que Deus quis dizer: olha, as autoridades constituídas por você, Samuel, seus filhos caminhavam, mas eu os trataria, eu daria chicotes como chicotes dos filhos dos homens, eu os puniria, o meu reino teocrático continuaria, e o povo aprenderia a conviver com isso. Então o povo não te rejeitou a ti, mas me rejeitou a mim.
Amados do Senhor, o povo de Israel queria um rei como as outras nações pagãs, ímpias, gentílicas tinham. E Deus não governa em democracia, em monarquia. Deus governa na teocracia, Ele no poder. Mas tá bom, faz o que o povo te diz. Obedece o que o povo te diz. Querem isso? Então não estão te rejeitando a ti, mas a mim. Igreja, que coisa linda. Então entendamos algo. Um princípio aqui estava posto. O que é que os anciãos tinham que fazer? Samuel, nosso sacerdote, teus filhos estão prevaricando. Reúne a congregação. Vamos orar. Vamos expor a Deus a situação. E através da tua vida, em que pese estares velho, Deus vai responder, vai nos orientar e vai então repreender, punir e julgar os teus filhos. E todos então se reuniriam diante de Deus e Deus agiria de forma poderosa. Irmãos, nesse momento, nós temos que entender o fundamento da obediência, que está relacionado ao fundamento da autoridade de Deus. Olha Deus dizendo, Samuel, eu vou conjecturar para que você entenda, em que pese teus filhos juízes, ungidos por ti, não estarem me obedecendo, deles cuido eu, deles cuidarei eu. O mesmo caso de Miriam e Arão, quando Moisés casou com a Cuxita. Um pastor no interior, Roberto, lá no Jatapu, um homem de Deus disse, por quê? Moisés casou com uma mulher catita. Não pecou, não errou. Sentimento de pureza. Catita, ele Cuxita. Quando eles foram, que Deus viu aquilo, disse, epa, quem é que fala com ele face a face? Quem é que se expressa e se comunica face a face com ele? Quem era o vetor da rebelião? Miriam, mulher sutil, igreja. Miriam ficou leprosa, mas Deus a curou. E ela continua a seguir no ministério. Amados do Senhor, é o princípio da autoridade. A autoridade é de Deus e Ele próprio, Ele somente toca na sua autoridade. Lembram de Davi quando pegou Saul, Gama? Podia matá-lo, mas ele tinha a mesma unção de Saul. E por isso que eu disse, sobre ele estava a própria unção de Saul, porque Samuel havia ungido aos 2. E ele disse, quem sou eu para tirar a vida de um ungido do Senhor? Mas no dia, atentem, que ele mostrou a capa, mostrou lá, olha, e o Saul, filhinho, em outras palavras, meu amigão, em outras palavras, querido, não deu outra, continuou a querer matar Davi. Um dia Davi, tocado por Deus, levantou a mão e disse, que Deus julgue entre mim e ti. Que Deus julgue entre mim e ti. Não deu outra. Saul perdeu a sua autoridade, perdeu a sua unção e morreu porque Deus julgou. Não foi Davi, foi Deus, meu irmão. Então entendamos esses princípios, esses fundamentos. Queres ter alegria, queres ser abençoado, queres ser próspero, obedece. Te rende ao senhorio do Senhor. Te rende. Se preocupe que se cair não tem mais nem o que quebrar. Fique tranquilo. A mim, não é o púlpito não, ele é importante. Renda-se à autoridade divina, que o Senhor irá nos abençoar. Quantos estão entendendo? Disse o Senhor a Samuel, pois este povo não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Amados do Senhor, que bênção, que alegria é estarmos juntos nessa noite. Então repare bem, construindo a vida cristã em obediência, deixa que Deus julga, deixa que Deus agirá, deixa que Deus é poderoso. E aqui nós não temos nenhum juiz, nenhum nosso que esteja aqui ungido em total rebelião
ou prevaricando. Louvado seja o nome do Senhor por essa igreja maravilhosa. Amados do Senhor, então preste bem atenção. Você já conhece isso, não é preciso nem que você abra. Em Hebreus 13:17, obedecei a vossos guias, aos vossos líderes, pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, pois isso nada aproveita a vós outros. Não aproveita, igreja, não aproveita o ministro, o líder, o pregador gemendo. O que é isso? Pessoas inconformadas, pessoas interpretando a pregação, pessoas se cutucando. Não está acontecendo isso aqui, em nome de Jesus. Pessoas se insurgindo. Isso é difícil, isso faz com que o líder tenha que ser dirigido por Deus, e Deus vai começar a jogar brasas de juízo, e não é bom isso para a igreja, jamais foi e nunca será. Então, amados, preste atenção. Quando alguém começa a questionar tudo o que a liderança faz, lembre-se que esse alguém está agindo de acordo com o espírito de rebelião. Judas Iscariotes, por que não se vendeu? E com o produto se deu aos pobres. Ele não era e não tinha autoridade para falar aquilo. Mas ele foi afundando, e para que nós entendamos algo, preste bem atenção, amados, preste bem atenção. Porque Deus falou: Samuel, deixa. Não deu outro, irmão. Quem foi o escolhido rei? Saul. O que foi que aconteceu com ele? Quebrou a cara. Por desobediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, que coisa linda. E repare bem, para que nós tenhamos uma ideia rápida, para que você entenda os princípios que desfavorecem essa obediência linda, essa construção de vida no Senhor. Judas não tem capítulo, só versículos, para que você tenha um perfil. Judas, de 5 a 10, para que você entenda, para que você veja a hierarquia de Deus e nós entendamos isso. Judas 5 a 10. Louvor, se prepare para nos trazer essa construção linda em louvor, à medida que vocês quiserem. 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, vamos por raciocínio lá, queridos. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Irmão, a igreja estava lá, nós somos essa igreja, eles estão, os que foram salvos, arrolados no livro da vida conosco. Então vamos lá. Destruiu depois os que não creram. 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, portanto demônios, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreendem, por instinto natural, natureza humana, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, igreja amada do Senhor, nessa noite, deixa eu lhe dizer algo. O Senhor nos ama, e você que está aqui hoje, querido, querida, vocês, todos nós,
esteja fora. Você não está sendo vítima dessa palavra. Essa palavra é para te exortar, consolar e edificar. Essa palavra é para que nós todos nos irmanemos, deiamos as mãos e possamos louvar e adorar esse Deus. E obedecer à autoridade dEle na vida de todos nós, porque Ele é fiel, igreja. Ele sabe o que faz, Ele é justo. E Ele diz, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor cuida da sua vida. E todas as bênçãos que advierem dessa liderança estarão sobre sua vida, querido. Serão suas. Na glória, pastor, na glória. Todos os trabalhos serão dados como galardão a você que é obediente. Construa a sua vida em obediência. E você não vai ser cego, não. Você não vai ser movido, não. Você vai ser obediente a Deus, na palavra. E você será como os crentes de Bereia, examinando a palavra, para ver se as coisas são mesmo assim. Nessa noite, eu quero desejar a todos vocês que aqui estão, internauta, prosperidade de Deus. Paz de Deus, vida eterna, porque, amados, a igreja está arrolada nos céus. Outro dia no culto da família, é a Universal Assembleia, uma nuvem de testemunhas, tanto daqueles que são os heróis da fé, como anjos, como toda essa igreja, nos vê, nos ama e intercede por nós. O Deus vivo, a quem iremos encontrar, está te dizendo nessa noite, seja obediente aos teus líderes na palavra e o Senhor te abençoará. Nessa noite, o Senhor quer exalar, está exalando sobre a vida de sua igreja uma onda de obediência, um momento e um mover do Espírito Santo, para que você entenda que a cabeça é Cristo. Diabo, divisão. O corpo de Cristo não tem duas cabeças, só tem uma. Então nós como igreja não podemos monstrificar a igreja. A igreja ainda é do Senhor. O Senhor ainda ordena sobre ela. O Senhor unge e capacita. E o Senhor cuida dos seus, amados, e cuida de você, que vai obedecer os seus líderes, não porque seus líderes sejam simpáticos, elegantes ou não, mas porque sobre eles há uma investidura divina. Por isso, e os teus caminhos serão fartos, os teus celeiros se encherão, e o Senhor te chamará terra deleitosa. Neste lugar que é o teu coração, o Senhor reina, igreja. Reina o Senhor. E fora da tua, da minha, da nossa vida, toda e qualquer rebelião. Para que Deus nos abençoe e aplaudamos a Ele. Ministério de louvor. Glória a Deus, igreja. Possamos nos colocar de pé para continuarmos e prosseguirmos este culto. E Deus, Ele tem falado aos nossos corações de forma poderosa. E nós estamos aqui e vamos continuar adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Em todo tempo, somos adoradores do Senhor Jesus. Em obediência, nós adoraremos ao Senhor Jesus. Nós viemos aqui, Jesus, para te adorar, Jesus, para bendizer, exaltar o teu glorioso nome, Jesus. Aleluia, Jesus.
Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós te damos honra, Jesus. Te damos glória, Jesus. Aleluia. Te damos honra. Te damos glória, teu é o poder. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glórias nós te damos, Jesus. Obrigado, Senhor.